A luta entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, mencionada anteriormente no livro de Judas 1, é uma passagem que intriga muitos estudiosos e crentes. Embora o texto bíblico não apresente muitos detalhes sobre esse evento, a menção de uma disputa entre essas duas figuras cósmicas levanta questões importantes sobre seu significado e as razões por trás dessa batalha celestial. Para compreender melhor por que Satanás resistiu tanto pelo corpo de Moisés, é preciso mergulhar no contexto bíblico, nos papéis de Moisés e Satanás, e nas implicadas. O papel de Moisés na história de Israel. Moisés é uma figura central na narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas da escravidão no Egito até a Terra Prometida, além de ser o mediador da aliança entre Deus e Israel no Monte Sinai, onde recebeu como tábuas da lei. Moisés é frequentemente considerado um dos maiores profetas e legisladores da história judaica. Sua vida foi marcada por uma profunda intimidação com Deus, sendo descrita como alguém que falava com o Senhor. Êxodo 33:11. Além disso, ele foi o responsável por transmitir a lei de Deus ao povo, desempenhando um papel crucial na formação da identidade religiosa e cultural. No entanto, apesar de sua liderança extraordinária, Moisés não entrou na Terra Prometida devido à sua desobediência em Meribá, Números 20:12. Ele morreu no Monte Nebo, e o relato bíblico afirma que Deus mesmo o sepultou em um local desconhecido, Deuteronômio 34. Essa sepultura misteriosa adiciona um elemento sobrenatural ao fim da vida de Moisés e abre espaço para especulações sobre a importância espiritual do seu corpo. O papel de Satanás. Satanás, conforme apresentado na Bíblia, é o principal oponente de Deus e da humanidade. Seu nome significa o adversário ou o acusador, e ele aparece em vários momentos das Escrituras como aquele que tenta, engana e acusa os seres humanos diante de Deus. No livro de Jó, por exemplo, vemos Satanás se apresentando perante Deus para acusar Jó de servir a Deus apenas por interesse material, de Jó 1:9-11. No Novo Testamento, Satanás é descrito como aquele que tenta Jesus no deserto, Mateus 4:1-11, e como o príncipe deste mundo, ou João 12:31, um título que sugere seu domínio temporariamente sobre os sistemas corrompidos do mundo. O desejo de Satanás de lutar pelo corpo de Moisés parece se encaixar em seu papel como acusador e opositor dos propósitos divinos. O corpo de Moisés, um homem de Deus, tinha grande valor, não apenas por causa de sua importância histórica e espiritual, mas também por causa do potencial de Satanás de usar essa disputa para difamar ou desacreditar a obra de Deus. Indicar o corpo de Moisés com base na justiça punitiva, argumentando que, como pecador, Moisés não merecia um sepultamento digno ou uma ressurgência. Além disso, essa batalha entre Miguel e Satanás pode ser vista como um reflexo da luta cósmica maior entre as forças do bem e do mal, uma batalha pela alma da humanidade e pelo cumprimento dos propósitos de Deus no mundo. Moisés, como representante da lei, da aliança e da liderança divina, ocupava um lugar crucial nesse esquema espiritual. Portanto, Satanás poderia estar tentando frustrar o plano de Deus em relação ao destino final de Moisés e ao papel contínuo de sua vida na história. O papel do arcanjo Miguel. O arcanjo que derrotou Satanás nessa disputa é conhecido nas Escrituras como o protetor de Israel, Daniel 12:1, e um dos principais guerreiros de Deus. A presença de Miguel nessa cena sugere uma seriedade de disputa. A escolha de Miguel para combater Satanás indica que a proteção do corpo de Moisés era uma questão de extrema importância no plano divino. Miguel é uma figura de autoridade e poder celestial, e sua decisão de não pronunciar uma reportagem direta a Satanás, mas de invocar o nome do Senhor, reflete a humildade e a confiança no julgamento final de Deus sobre o oponente. Lições espirituais da disputa. Uma breve menção da disputa pelo corpo de Moisés em Judas 1:9 oferece várias lições espirituais profundas. Primeiro, ela revela o interesse contínuo de Satanás em destruir ou desacreditar os servos de Deus, mesmo após sua morte. Satanás é um opositor incansável e usa todas as oportunidades possíveis para frustrar os planos de Deus e destruir a fé das pessoas. Em segundo lugar, essa disputa nos lembra da importância do respeito e reverência para com os desenhos de Deus, até mesmo no trato com os mortos. O corpo de Moisés era especial porque ele era um servo fiel de Deus, e seu sepultamento foi tratado com um cuidado e respeito únicos pelo próprio Deus.
A disputa pelo corpo de Moisés também pode ser vista como um símbolo da ressurreição futura dos mortos e da vitória final sobre a morte. Por fim, a postura de Miguel nos ensina sobre a humildade e o poder de depender de Deus para enfrentar o mal. Em vez de tentar lutar contra Satanás por sua própria autoridade, Miguel invocou o nome do Senhor, garantindo que somente Deus tem o poder final sobre o adversário. Isso nos lembra que, em nossa própria luta contra as forças do mal, devemos confiar em Deus e em seu poder, e não em nossa própria força. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a luta pelo corpo de Moisés, esse breve relato aponta para uma disputa espiritual profunda que vai além do simples destino físico do corpo de um profeta. Moisés representava a lei e o pacto entre Deus e seu povo, e corpo, mesmo após a morte, tinha um significado que transcendia a existência física. Satanás, como acusador e inimigo dos propósitos divinos, tentou usar esse momento para desviar ou impedir os planos de Deus. No entanto, o arcanjo Miguel, com sua autoridade celestial, protegeu o corpo de Moisés, invocando o nome do Senhor e demonstrando que, no final, é o poder de Deus que prevalece. A luta pelo corpo de Moisés, portanto, uma lembrança poderosa da batalha espiritual que ocorre além do que podemos ver e uma chamada para fidelidade e confiança no poder. Me siga para mais história resumida da Bíblia, se inscreva e deixa seu amém, para mais vídeos.